pessoal, tudo bem com vocês? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Eu estou amando fazer esses conteúdos, pois antes de vir aqui gravar para vocês, eu acabo redigindo alguns textos e assim eu consigo revisitar toda a minha história, né? E a minha gratidão acaba aumentando a cada texto, né? A cada revisitada aí na minha história. E olhando para trás, eu percebo quanto eu me vitimizava com a minha doença. Eu fazia dessa minha doença, dessa minha deficiência visual, algo como desculpa, como muleta para não estar realizando as coisas. Eu me recordo de uma vez que eu estava fazendo aulas de mobilidade com bengala, e aí eu tava com a minha mãe tava um pouco atrás, e aí eu tava sozinha assim na frente, então ninguém nem sabia com quem eu tava, né? Aí uma moça, uma senhora, me viu. Eu estava de óculos escuros e com a bengala. E a moça falou: "Coitada, nossa, e ainda tá grávida". E enquanto na verdade eu nem estava grávida, eu só estava acima do peso, né? Isso já mexeu comigo, né? Porque mexe com qualquer mulher. Você falar que tá acima do peso, chamar de velha, eu já já mexe comigo, né? E aí ela me colocou numa condição de coitada. E isso fez com que eu ficasse um pouco chateada, veio assim uma sensação de rejeição. E foi quando eu percebi que, na verdade, não era sobre ela, era sobre mim. Porque eu tava me definindo com as palavras das pessoas, né? Eu estava me deixando levar com o rótulo que as pessoas me davam. E não era bem assim, né? Outra situação que me deixou muito chateada foi quando eu estava em um relacionamento. Tipo, eu já havia conquistado a minha profissão, já estava trabalhando, já estava fazendo a faculdade de serviço social, que era algo que eu queria muito, né? Fazer uma faculdade. E aí, o próximo passo seria casar. Já estava há algum tempo ali namorando, e foi quando ele me disse como que ele sairia de casa e me deixasse lá com uma criança sozinho para cuidar da casa e eu sozinha. Ele questionou a minha capacidade de conseguir cuidar de uma criança e de uma casa. E isso me tirou o chão na época, pois para mim parecia que isso não ia ser possível, que realmente eu não iria conseguir, não seria capaz de formar uma família, de criar um filho. E isso me deixou muito chateada. E eu ficava pensando muito sobre isso, comecei a de novo, né? Já tinha passado por algumas questões e comecei a de novo a me deixar levar pelo que as pessoas falavam, pelo que, com as palavras, os comentários que vinham a mim. E aí essa condição estava mesmo se tornando um fardo para mim, se tornando algo que me impossibilitava de fazer as coisas. Eu me deixei levar, né, por esses comentários. Acabei sim pensando que isso não seria possível. Então comecei a trabalhar, continuei os meus estudos, até que eu conheci o Diego, uma pessoa que acreditou em mim, não só em mim como pessoa, como eu ser capaz, né, de construir algo ao lado dele, mas também como uma pessoa com muito potencial para conquistar tudo que a gente tivesse que conquistar juntos, como um casal. Depois tivemos um filho, Miguelzinho. Enfrentei com cabeça erguida todos os desafios que vinham sobre criar filhos, ser esposa, cuidar de uma casa. E aí eu fui percebendo o quanto me fazia pequena
quando eu me vitimizava, quando eu usava a minha doença como algo limitante. Na minha cabeça, eu queria ser uma pessoa normal. Eu queria poder fazer as coisas como todo mundo fazia. Só que hoje eu sei que todos têm as suas limitações. E eu não posso ser orgulhosa, as pessoas não podem ser orgulhosas e hesitarem em pedir ajuda. Porque a gente não tá aqui para viver sozinho e a gente não é bom em tudo e não somos capazes de executar tudo sozinho. A gente sempre vai precisar de alguém para alguma coisa. E eu acho o máximo quando alguém precisa das minhas ajudas, quando alguém precisa das minhas habilidades, quando alguém precisa daquilo que eu posso oferecer. Porque cada pessoa, dentro da sua rotina, da sua realidade, tem algo a oferecer. E eu notei que muitas das vezes o orgulho fazia com que eu deixasse de viver grandes coisas, grandes feitos, grandes realizações. Não só o orgulho, mas também essa parte de ficar me vitimizando, de achar que eu não ia ser capaz, de achar que nada seria possível. Quantas coisas eu perdi. Mas graças a Deus eu tenho um Deus que é vivo, que é real em minha vida e que me mostra os caminhos. Todas as vezes que eu questiono, que eu levanto esses questionamentos, sempre tem um anjo perto de mim. Seja uma amiga, seja o marido, o filho, mãe, pai, sogro, sogra, irmãos, cunhadas, sobrinhas. Todo mundo à minha volta, assim, sempre tem uma palavra. Então eu consegui perceber que o que me deixava longe das coisas que eu queria conquistar era exatamente o meu orgulho e a minha falta de confiança em mim mesma. De eu ficar colocando a deficiência visual como... colocando a culpa nela. Porque se eu não fosse deficiente visual, eu estaria fazendo tal coisa. Se eu não fosse deficiente visual, eu estaria fazendo tal coisa. Eu falo tal coisa hoje porque hoje eu não me deixo levar por essas limitações. Porque quando eu quero alguma coisa, eu vou pensar, tipo, para eu ir pra academia, como que vai ser? Eu vou precisar de alguém para me levar, vou precisar de alguém para me trazer, para me conduzir de um aparelho para o outro. E um exemplo disso é a faculdade que eu estou cursando hoje, de fisioterapia. Antes de eu ingressar nesse curso, eu primeiro organizei a minha vida, pensei o que eu faria com o Miguel, né? Porque minhas aulas é de sábado, durante semana é à noite. Como que seria lá na faculdade, no laboratório? Como que eu ia me virar? Isso eu não fiquei pensando, porque na hora que eu ia saber. Conforme vem os desafios, a gente vai se adaptando e vai desenrolando as coisas. Então foi a partir do momento que eu parei de usar a deficiência como muleta ou como desculpas e parei de deixar com que as palavras das pessoas me definisse, foi onde eu comecei a viver melhor e normal, como todas as outras pessoas, que também sofrem, choram, têm suas limitações, mas que estão aí, dia a dia, vivendo, se adaptando e trilhando uma linda história de vida. Espero que vocês tenham se inspirado,
em alguma das palavras que eu falei aqui, nesse conteúdo, que se vocês conhecem alguém que dá desculpa para tudo, até para fazer uma dieta, ir para uma academia, até para cuidar da saúde, as pessoas, é para elas mesmo, e elas dão desculpa. Compartilha esse vídeo, curta aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu queria agradecer muito de coração por você que está aí assistindo meus vídeos, se doando nesse tempinho, que a gente sabe que o nosso tempinho é precioso, mas que se dispôs a estar aqui, a ouvindo o que eu tenho a dizer. Um super beijo, fiquem com Deus.